Boa noite, eu sou Nelbert Menes, professor da Universidade Federal do Piauí, do curso de Engenharia Elétrica. Essa live é promovida pelo projeto de extensão da Capelania Universitária, projeto de extensão da UFP, sob a coordenação do professor Fábio Rocha. Eu sou o subcoordenador do projeto e estamos hoje, essa live, promovendo essa live em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o grupo de estudos da ABC2, que nós chamamos em Teresina, certo? E convidamos o Bruno Mori Porreca, que é um dos coordenadores, né, da ABC2 lá em O nosso Curitiba. grupo o nosso grupo aqui ele é muito grande, ele tem bastante gente. Então a gente tem uma equipe, os ABC8 que a gente chama, que são 8 pessoas que a gente distribuiu funções para cada um para poder administrar melhor. Então, a ABC2 ela é de uma associação científica cristã e que procura, pretende construir pontes de diálogo entre ciência e fé cristã e aproximar, as duas esferas, promover o diálogo, que entende ser uma relação rica, potencialmente muito rica, e está presente em vários estados do Brasil, acho que quase todos os estados brasileiros, se não estiver em todos já, E lá em Curitiba, E lá em Curitiba o Bruno é um dos coordenadores e a gente fez esse contato, indicaram o Bruno para falar sobre esse tema, que é um tema maravilhoso aí, o Bruno depois vai falar um pouquinho mais sobre o grupo lá em Curitiba também, Mas o tema da live de hoje é espiritualidade, uma perspectiva das neurociências. Então é uma temática que, pelo menos a nível de Brasil, é muito pouco discutida, muito pouco falada, mas o pouquinho que eu li a respeito eu achei muito interessante e por isso tive essa ideia de convidar o Bruno, E aí eu quero dar as boas-vindas a vocês também e pedir a vocês que compartilhem aí, convidem amigos. Eu acredito que vai ser um diálogo muito rico, então compartilhem com amigos, convidem pessoas e mandem o aviãozinho, para os seus contatos, certo? Para ajudar também a gente aqui a promover o canal, e essa discussão tão rica, certo? Então já vou passar para o Bruno se apresentar melhor, certo? Eu fiz uma apresentação muito superficial, Então se o Bruno pudesse apresentar melhor, por favor, fique à vontade, Bruno. Ok, gente. Grande prazer estar aqui com vocês, tá? É um privilégio poder estar falando desse tema. Eu sou Bruno Mori Porreca, sou daqui de Curitiba. Eu nasci em São Paulo, em Taubaté, no Vale do Paraíba, mas eu moro em Curitiba já desde os 11 anos de idade. Então eu já estou 20 anos aqui, Sou um curitibano nato, Sou psicólogo por formação, então eu já estou atuando há 10 anos na área. Eu me dedico bastante à área de saúde mental, tá? Desde antes da graduação, com os estágios. E desses últimos 10 anos eu tenho trabalhado muito com transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente autismo, que é o foco maior do meu trabalho. E isso despertou o interesse pela área justamente de ciências cognitivas, de neurociência. A área de saúde mental é uma área que levanta dúvidas ou questões específicas referentes à fé cristã, questões filosóficas muito prementes aparecem. E eu sempre fui muito rato de biblioteca, meio nerdão, assim, de querer ficar pesquisando e correndo atrás das coisas. Então sempre acabei me dedicando a isso, Fora isso, eu também sou um dos coordenadores do grupo de Cristãos da Ciência daqui de Curitiba. Eu acompanho a BC2 desde antes da BC2 surgir. Então, em 2016, quando teve a conferência que teve a ata de fundação, eu estava lá, Tem minha assinatura lá na ata de fundação, tá? Então, a gente promove os nossos encontros aqui, eles são mensais, mais ou menos. A gente tem um grupo de WhatsApp bem grande também. Agora tá tudo online, Agora a gente só faz coisas por tela, não estava acostumado. E é um grupo que tem bastante psicólogo também. Eu já falei sobre neurociência, sobre ciências cognitivas algumas vezes aqui. Quem acompanha melhor a BC2 vai perceber que eu já apareci em alguns vídeos ou em alguns eventos. Eles já me chamaram para participar de mesa redonda, para divulgar livro da BC2 também. Então, eu sou relativamente conhecido dentro da organização. Ok? Quer fazer alguma pergunta mais, Nelber?
Não, Sei que você eu tinha queria começar, né, assim, eu nem agradeci, né, então tenho que lhe agradecer pela disponibilidade, pela boa vontade, Bruno tem uma agenda cheia também lá, e então a gente tem que agradecer muito, né, pela disponibilidade dele, pela boa vontade de estar conosco. E já vou Uhum. reforçando também os agradecimentos àqueles que estão aqui. Estou vendo aqui que a professora Fabíola entrou também agora, né? Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. E todos os demais que aqui estão conosco. Queria começar já com a nossa primeira pergunta, que vai conduzir aqui a nossa live. Temos muitas questões, vamos ver o que dá para tempo de explorar, né? Então, a primeira questão seria qual o interesse que as neurociências têm na espiritualidade. A gente sabe que quer seja uma posição crítica, quer seja uma posição de apoio, mas, como você mesmo já mencionou, né, dentro da área, né, das neurociências, na psicologia como um todo, se fala muito em espiritualidade, né? Dependendo, às vezes, com uma postura positiva, às vezes negativa, mas fala muito, né? E eu pergunto por quê, né? Qual é o interesse que as neurociências têm na espiritualidade? Tá. Vou começar só fazendo uma distinção técnica. Neurociência é o campo de pesquisa que lida com o sistema nervoso, né? Principalmente cérebro, mas não somente cérebro. Medula, nervos também são envolvidas dentro do processo do sistema nervoso. Tá? É uma área multidisciplinar. Então, psicólogo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo atua relativamente com pesquisas em dados em neurociência. A psicologia é um campo mais prático, bem mais abrangente. A neurociência dialoga bastante com a psicologia, não com todas as áreas. A psicologia ela transita entre ciências humanas e ciências da saúde. Ela fica num pêndulo, assim, eterno, né? Então, a psicologia ela tem muitas abordagens, muitos campos diferentes, né? Eu sempre tive mais afinidade pelas linhas mais cognitivas, né? Que são linhas que estudam os processos mentais, raciocínio, inteligência, pensamento, memória, atenção, concentração, né? Que é uma área que dialoga bastante com a neurociência. Então, uma metáfora bem didática. Cérebro é o hardware, a mente é o software. Tá? Não é a analogia mais perfeita que existe para a gente entender a relação entre mente e cérebro, mas é a analogia mais prática que a gente tem no momento. Tem outras propostas de entender esse tipo de interação, mas essa é a melhor que nós temos até o presente momento. Tá? Sobre a questão da espiritualidade, cara, é bem controverso, assim, porque espiritualidade é muito difícil de definir. Tá? Porque de espiritualidade, ela não é religiosidade, ela não é necessariamente a religião institucional, tá? Mas espiritualidade, o fenômeno espiritual, ele faz parte da experiência humana. Então, todas as pessoas de diferentes culturas, em diferentes povos, têm relatos de experiências espirituais. O que se entende por essas experiências espirituais? Pode ser desde um fenômeno que a gente chama de autotranscendência, algo assim, tipo, me coloquei no lugar no outro, tive uma ideia genial, eu tive uma experiência diferente que iluminou a minha percepção da realidade, né? Tem gente que tem isso com literatura, tem gente que tem isso com poesia. Agora, um fato curioso, e é mais comum do que a gente pensa. É muito comum, por exemplo, as pessoas relatos de experiências de fato muito fora do ordinário, né? Alguns autores colocam que são experiências luminosas ou experiências epifânicas, né? Que são aquela coisa assim, tipo, eu tive uma sensação diferente, eu tive uma percepção diferente da realidade, eu tive um encontro com o divino, né? E não necessariamente, a maior parte das vezes, isso toma uma significação religiosa oficial. Mas não necessariamente. Como eu falei, tem gente que tem essa experiência com a arte. Você pegar aquele famoso quadro do Rembrandt lá, A Volta do Filho Pródigo, um quadro bem grande lá, está no museu na Rússia, se não me engano. É conhecido que tem muitas pessoas que quando vem esse quadro,
pela primeira vez, elas têm uma experiência muito impactante, tipo de ficarem comovidas com a beleza, com a forma do quadro, né? Tem gente que tem isso com poesia, com música. Se você tá acostumado, por exemplo, eu que sou meio nerd, assim, tipo, Cosmos, aquela série Cosmos do Carl Sagan, que agora é o Neil deGrasse Tyson, você vê o jeito que eles falam do cosmos, do universo e da ciência, os caras caem uma lágrima, assim, eles ficam extremamente emocionados. Eles têm um tipo de experiência com a ciência, que é uma experiência que é praticamente epifânica, é uma experiência de transcendência, assim, né? Esse tipo de experiência específica é o que interessa para a maior parte dos pesquisadores, porque é mais plausível de ser investigado. Tá? E isso é muito interessante. É muito recente. Durante muitos anos, décadas e séculos, foi totalmente estigmatizado. Né? Tradicionalmente, por exemplo, um dos autores mais importantes da psicologia, por exemplo, que é o Freud tinha uma visão extremamente negativa disso. Ele comparava esses tipos de experiências com situações patológicas. Então, é um delírio, é uma obsessão, é uma alucinação. E de uns anos para cá, e é bem recente, é de 10, 20 anos para cá, que se começou a se ter justamente uma percepção mais positiva disso e que se começou, por exemplo, a se ter interesse em pesquisa sobre isso. Né? Então, por exemplo, especificamente no caso das neurociências, de uns 10 anos para cá, agora a gente tem pesquisa de neuroimagem, ressonância magnética, né? E a neurociência, por si só, ela tem um pressuposto de que toda a experiência humana ela é mediada pelo sistema nervoso. Né? Então, você está aqui, eu estou aqui, Bruno estou aqui. O mundo está jogando um monte de estímulo para mim. Esses estímulos eles são filtrados pelo meu sistema nervoso. Né? Então, se as pessoas têm esses tipos de experiência que eu estou relatando para você, elas de alguma maneira estão relacionadas ao funcionamento cerebral. Tá? Então, o que algumas pessoas começaram a ter interesse de uns anos para cá? Agora, eu estava até vendo um levantamento agora antes de iniciar a live, parece que tem já existe em torno de uns 3 mil estudos acumulados, né? Inclusive, o pesquisador da psiquiatria, acho que mais citado no exterior, um brasileiro mais citado no exterior, que é o Alexandre Moreira Almeida, que é na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele pesquisa psiquiatria e espiritualidade, né? E ele tem algumas pesquisas interessantes, assim. O que eles estão juntando o corpo para pegar o quê? Experiências, por exemplo. Teve alguém que teve a brilhante ideia de pegar monges budistas e tentar fazer a ressonância magnética enquanto eles faziam meditação. Já tiveram a ideia de pegar pessoas, por exemplo, fazendo freiras carmelitas, né, em momentos de transe, de oração, para tentar ver o que afeta o cérebro. Pegaram pentecostais com glossolalia, né, tipo oração em línguas, para ver se mexe alguma coisa no cérebro. Né? O que muda? Tem coisas diferentes ali? O que acontece ali que possibilita esse tipo de experiência? Né? Só que daí tem 2 caminhos. Você estava me falando se tem um racha entre eles, não. Tem normalmente 2 caminhos. Existem aqueles que muitas vezes buscam nesses tipos de pesquisa uma legitimação da experiência religiosa. Tá? Então existem pessoas que têm esse tipo de experiência. Esse tipo de empreendimento ele não tem valor apologético. Eu não vou provar a existência de Deus achando uma área no cérebro. Não é isso, isso não acontece. Tá? Mas você vê a legitimidade da experiência. Por outro lado, existem alguns grupos de pessoas que eles têm um interesse no sentido que experiência religiosa não é nada menos do que uma alteração neuroquímica no cérebro e não é nada mais além disso. Então, se eu induzir alterações neuroquímicas no cérebro, você tem uma experiência epifânica similar a qualquer outra. Então, não seria nada além disso. Né? Os dados por si só podem ser interpretados das 2 maneiras. Entendi. Legal, Bruno. Acho que foi já deu para dar uma visão interessante, muita coisa aí para explorar, né? E aí eu lhe pergunto... Fique à vontade para fazendo perguntas. Eu sei que às vezes o tema é muito novo e o pessoal fica curioso mesmo.
Com certeza, com certeza. Para mim, eu já andei pesquisando, estudando, lendo uma coisinha ou outra, né? Perdido, assim, né? E para mim é muito novo, mesmo assim, entendeu? Então, Imagino. assim, eu acho que é muito pouco falado sobre isso no Brasil, né? Muito pouco. Na verdade, questões de que a gente chama de fronteira, né? Entre ciência e fé, é coisa nova praticamente no Brasil, né? O Brasil. Uhum. Pode Eu não falar. sou professor universitário. Perdão, eu não sou Uhum. professor universitário, né? Mas eu tenho muitos amigos que Uhum. são professores. E a Universidade Brasileira tem uma tradição muito positivista, né? Lá Sim. de positivista, tipo Augusto Conte, que é o pai da sociologia. Augusto Conte Uhum. dizia que é, a gente saía da religião, entrava na filosofia e o último grau era a ciência, as pessoas iam Uhum. amadurecendo intelectualmente. Então, essa visão já foi abandonada em outros países, mas no Brasil ela ainda é muito forte, né? Uhum. Então, ainda tem um certo estigma de como lidar com essas temáticas, de como abordar esses temas, de como pesquisar isso, né? Eu sei Uhum. que tem um trabalho pioneiro lá em Juiz de Fora, CONUPES, Núcleo de Estudos em Espiritualidade, e vai me fugir o resto do nome, que tem um canal no YouTube com algumas pesquisas, algumas palestras, sim, dá para procurar. Tem um pessoal na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu sei que parece que Uhum. na USP, mas não necessariamente os grupos se conversam. Ainda é muito tabu pesquisar isso, né? Uhum. Verdade. Então, assim, pelo fato de ser um assunto tão pouco conhecido, né? Como tudo que envolve ciência e fé, né? Mas eu acho que, Uhum. tratando de neurociência, eu acho que ainda é uma das áreas ainda menos abordada. Então, E a gente, perdão, a gente tem um outro problema também. Você me desculpe que às vezes eu falo mais que a boca, tá? Você tem que me não, dar uma fica à cortada, vontade. não. A gente está aqui é para aproveitar o máximo. A gente tem uma dificuldade também, porque assim, a neurociência, as ciências cognitivas e a neurociência. Hoje o pessoal está juntando as duas nos que eles chamam de neurociência cognitiva. Tá? Elas são meio que uma coqueluche do momento. Então, boa parte Uhum. das verbas para pesquisa, das maior parte das publicações são direcionadas para isso. Né? Então, em Uhum. 2013, o Obama criou um centro de pesquisa sobre o cérebro lá nos Estados Unidos. Ele destinou uma verba monstruosa do sistema de saúde para eles, né? Para patrocinar esse tipo de pesquisa. Tem um modelo paralelo de pesquisas sobre conexões neurais na Europa, né? Eles estão tentando Uhum. fazer um mapeamento das redes neuronais do cérebro. Então, assim, Uhum. existe muito investimento em cima disso, existe muita expectativa e existe muita desinformação. Aí, por exemplo, você é da área de engenharia elétrica, né? Isso. O pessoal que lida, por exemplo, com áreas mais exatas, você já tem informações mais consolidadas. Né? O pessoal de Uhum. física e tal já tem algumas vertentes teóricas, mas é um corpo de conhecimento mais consolidado. Da área da neurociência, muita coisa ainda é nova. Então, às vezes, tipo, já se tem alguns estudos mais consolidados, daí você se depara com algumas situações Uhum. ou pesquisas novas que questionam coisas antigas, dados que às vezes um não bate muito com o outro. Então, as pesquisas Uhum. estão evoluindo, a gente já tem um corpo de dados, mas também tem muita novidade, né? Uhum. E brota, brota muito neuro, né? Então, Uhum. quando eu digo brota neuro, tipo, eu que sou psicólogo, eu boto assim, tipo, É tratamento confiável, né? tratamento Uhum. neuroquântico para não sei o que. Se você botar neurociência e espiritualidade Uhum. no YouTube, vai vir umas palestras muito diferentes e alternativas para Uhum. você, Com tá? certeza, com certeza. Então o pessoal se aproveita desse tipo de coisa. Sim. Quando Uhum. você bota a palavra neuro na frente, Ou quântico, parece né? Se colocar quântico também. Ou sim, quântico, né? parece que dá uma validade científica pro negócio, né? Tipo, Sim, é nossa, verdade. fica com mais peso, fica É, com mais refinado, científico, né? até E muitas vezes coach quântico já é, apareceu. já, já, eu já vi neurocoach quântico, então Eita. muita tipo áreas do saber completamente diferentes, mas eu Sim. já vi o pessoal Uhum. fazer esse tipo de mistura. Tanto que já tem pesquisador de neurociência que pesquisa neuromitos.
Não sei se você já viu isso, tipo, mitos e lendas que, tipo, já tá vendido em livro, o pessoal já fala em palestra e tal, mas é mito, não é verdade. O cérebro não funciona daquele jeito. Uhum. E eu lhe pergunto, mas por que esse interesse maior nas neurociências, né, mais recente? O que tem chamado tanta atenção? E por que tem se investido tanto dinheiro nisso? É mais uma conta da questão de saúde mesmo? Ou o que é que move esse interesse crescente nas neurociências? Também tem alguns fatores históricos aqui, né? Tradicionalmente, quem trabalha com a questão da mente sempre foi a filosofia, teologia e tal, entrava nos critérios, por exemplo, alma, né? Quando a gente fala de neurociência, a gente não fala de alma especificamente, a gente fala de cérebro, a gente fala de processos cognitivos. Quando você faz um empreendimento científico, você tem que ter definições precisas e definições que você pode trabalhar, né? E alma acaba sendo às vezes muito ambíguo ou muito abstrato. Então, eu posso falar de memória, eu posso falar de processos atencionais, eu posso falar de processos de inteligência, eu posso falar de linguagem. Agora, quando você fala de alma, às vezes é um tema muito mais abrangente e que tem múltiplos significados. Então, para você fazer pesquisa, a gente ainda, da neurociência e da psicologia, não consegue ter a precisão que vocês de engenharia têm, tipo, de ter termos e terminologias tão específicas, mas a gente faz o esforço para conseguir isso, tá? Uhum. Mas já que você falou em alma, certo? Não, pronto, você já vai fazer outra pergunta, mas vou refazer a primeira só para... Refaz a primeira, só para eu terminar meu raciocínio, que deu branco. Porque o interesse. O interesse crescente, né? Em neurociências. Por que eu estava falando da alma? Durante muito tempo, a gente não teve como ter acesso aos pensamentos de uma pessoa, a não ser que ela falasse. Uhum. Então, o primeiro laboratório de psicologia, que era do Wilhelm Wundt, na Alemanha, as pesquisas que ele fazia eram pesquisas introspectivas. Então o cara, sei lá, dava um choque no dedo e ele observava os pensamentos dele e relatava. Então isso é muito enviesado para você conseguir fazer um tipo de pesquisa em relação a isso, né? O que acontece também? Depois, as pessoas quiseram optar por outros tipos, tipo, quando surgiu o behaviorismo com Skinner, eles falaram assim, como a gente não consegue ver a mente mesmo, vamos observar só o comportamento, vamos trabalhar só com o comportamento observável. Estímulo, resposta, organismo e tal. Então, o que acabou acontecendo? Quando começou a surgir as neurociências, começaram a surgir as primeiras pesquisas de mostrar a relação entre a fala, o pensamento e o comportamento com estruturas anátomo-fisiológicas que podem ser observadas, medidas. Quando deu a primeira vez do cara, tipo, entrar no negócio de ressonância magnética e acender tem alguns amigos meus de engenharia que não gostam, tipo, acender as luzinhas, tipo, lá das áreas do cérebro que estão sendo envolvidas naquilo. Para muita gente foi um boom. A gente pode achar a base biológica, a base material para muita coisa. Entendeu? E daí, por exemplo, eu que sou da área da saúde, quando você pega quadros, por exemplo, esquizofrenia, autismo, que é o campo que eu trabalho, né? Você pegar saúde mental, agora, por exemplo, que a população está mais idosa, casos de demência, Alzheimer, né, Parkinson e tal, e você consegue ter pesquisas sobre isso, de como que o cérebro é afetado nessas condições, porque são condições incapacitantes. São condições que vai muito investimento das famílias, vai muito investimento do setor público, né? Então, se conseguirem achar as melhores formas de tratamento, de prescrição de remédio, de terapias que possam ser realizadas, então você, a longo prazo, você tem uma relação custo-benefício muito boa. Uhum. Sim. E aí eu lhe pergunto, você falou em algum momento sobre alma, né? Que não... Sim, que as definições, né, ideias sobre alma podem ser muitas, né? E eu vou até juntar duas perguntas aqui em uma, né? Ele perguntar quais os pontos, né, os pontos de contato entre a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade é nesse sentido mesmo mais amplo, né, não institucionalizado. Então, qual é o ponto de encontro? Digamos assim, quais seriam as questões de fronteira entre a espiritualidade e as neurociências?
Uhum. Um ponto talvez seja a questão da mente, né? Por que existe a mente? O que é a mente? Do ponto de vista da espiritualidade, o mais natural é pensar que a mente ela é uma, digamos assim, uma manifestação do próprio espírito, né? Digamos ali o Uhum. ponto de contato entre o corpo e o espírito, né? Então seria uma evidência de que existe um espírito. E eu lhe pergunto no que nesse sentido converge e o que diverge na perspectiva das neurociências e da espiritualidade, né? O que seria a mente do ponto de vista da neurociência, por exemplo, né? Uhum. Mente é um conceito tão difícil de definir quanto é alma, tá? Por exemplo, eu, sou cristão presbiteriano, né? Mente na Bíblia, por exemplo, tem mais de uma definição nas próprias escrituras. Se você pegar só o contexto da teologia e ampliar para a filosofia, já aumentou um pouquinho mais a variedade. Se você incluir ciências cognitivas, sociologia e outras áreas, afim, inteligência artificial, você amplia enormemente a mesma palavra vai ter uma variedade muito grande de significados e dependendo do campo onde você está, ela vai mudar o sentido, né? Especificamente dentro das neurociências, coisas muito, como eu falei para você, a gente pesquisa a experiência da pessoa, né? Como a experiência da pessoa se relaciona com a anatomofisiologia do cérebro. No quesito de mente para a neurociência, ela é o software que está no hardware, né? De uma maneira bem simples. Para existir mente, tem que ter cérebro, né? Se você destrói a estrutura física do computador, a mente, o programa não tem onde rodar, né? Então você precisa ter uma mente corporificada. Essa mente precisa estar dentro de algum tipo de estrutura. Para quem é mais ligado à espiritualidade e religiosidade, isso às vezes estranha muito, né? Eu lembro das crises que eu tinha na faculdade. O exemplo mais paradigmático para mim foi o caso de Phineas Gage. Tá? Não sei se você já ouviu esse caso. Phineas Gage, ele era cristão, tá? Se não me engano, ele era presbiteriano, presbítero na igreja, tipo, o cara, século XIX. Ele trabalhava numa linha de trem. Ele era o cara mais correto, organizado e santinho da face da Terra. Ele trabalhava numa linha de trem e ele colocava dinamite para explodir, para construir o trajeto, né? E daí ele colocava a pólvora, uma bucha, empurrava com uma barra de metal, né? E daí eu não sei o que aconteceu, que ele se distraiu, ele esqueceu de colocar a bucha, então tava a pólvora, ele foi bater com a barra de metal de uma vez. Quando bateu, a barra entrou aqui e saiu aqui, ó. Atravessou o cérebro, só que ele não morreu. Mas atravessou que se ele virasse para cima, assim, você via do outro lado, assim, foi muito feio. Só que ele não morreu. O que é assustador? O que é assustador foi a transformação de personalidade que ele passou. Ele virou alcoólatra, ele virou uma pessoa extremamente impulsiva, ele virou uma pessoa extremamente agressiva. Ele foi expulso da igreja, a mulher largou ele viveu como mendigo boa parte da vida dele e ele morreu. Ele trabalhava naquele ciclo dos horrores, só para você ter uma ideia. E alguns anos depois, um neurocientista português chamado Antônio Damasio, ele achou o crânio do Phineas Gage no museu e com as tecnologias avançadas ele conseguiu mapear o crânio, achar a região do cérebro e descobrir onde foi que cortou a barra. Né? Onde que a barra arrebentou? Ele descobriu que a barra arrebentou uma parte da frente que chama-se córtex pré-frontal, que está mais ou menos nessa região aqui, que ela junta o córtex daqui de cima com a parte do sistema límbico, que é uma parte especificamente humana, ou seja, só o ser humano tem essa área bem desenvolvida no cérebro, e é uma área que ela tem uma influência muito significativa sobre todas as estruturas que tem antes, e é uma área que é responsável por planejamento, por raciocínio, por inteligência, por senso moral, né? Então, foi uma alteração na estrutura física do cérebro que alterou a personalidade e a mente dele, né?
é uma história trágica, mas ela nos dá uma ilustração de como, por exemplo, a nossa estrutura biológica ela serve como suporte da nossa estrutura mental, uma perspectiva bem neurocientífica. Uhum. Você vê isso na prática, eu que trabalho com autismo, eles têm uma alteração, eles têm uma questão genética que altera a funcionalidade do cérebro. O cérebro deles é maior, ele tem mais conectividade cerebral, tem algumas alterações em algumas outras áreas. Então eles têm uma visão completamente diferente da realidade. Ele não deixa de ser humano, não é nada do tipo, mas eles têm percepções diferentes. Tá? Uhum. Se pegar, por exemplo, esquizofrenia, tem pessoas com esquizofrenia que algumas áreas do cérebro têm 200% a mais de dopamina, se não me engano, em algumas regiões do cérebro. Isso altera completamente o funcionamento e isso interfere, por exemplo, no caso da esquizofrenia, na presença de delírios e alucinações. Então, assim, nós temos um corpo muito forte de evidências mostrando que a estrutura anatômica ela é a base para que a estrutura mental funcione. Só que a mente não pode ser reduzida ao cérebro. Uhum. A mente depende do cérebro, mas ela não pode ser reduzida. Por isso que eu falei que a metáfora do hardware e do software, ela é a melhor que nós temos, mas ela ainda não dá conta de tudo. Tá? Ela é uma metáfora que a gente usa para ilustrar, para orientar pesquisas, mas a gente sabe que, por exemplo, fatores diferentes, tipo cultura, linguagem, valores. Não dá para reduzir isso à experiência cerebral. Não dá para reduzir. Por exemplo, o seu cérebro é uma massa com substância química. Isso eu não posso pegar o amor de um pai por um filho, eu não posso pegar a esperança, eu não posso pegar a fé e reduzir a isso. Isso nós não conseguimos fazer. Nós sabemos que essas experiências têm substrato biológico, ou seja, quando você faz uma oração, quando você se envolve com seus irmãos na igreja, quando se envolve uma prática, por exemplo, meditação ou yoga, é óbvio que vão ter áreas do teu cérebro que vão se envolver ali, elas vão se relacionar. Por exemplo, isso foi uma pesquisa que fizeram, eu não lembro exatamente o autor, que pessoas que têm, sabe aquele relato bem espiritual, assim, tipo, eu entrei na presença de Deus, eu tive uma relação, uma experiência bem mística, assim, tipo, eu me entreguei nas mãos de Deus e tal. Quando essas pessoas, eles vão fazer o mapeamento cerebral, as áreas que são relativamente ativadas, que acende a luzinha, tá? São as áreas que normalmente são ativadas quando nós temos uma pessoa está apaixonada. Ou seja, para a pessoa que está tendo esse tipo de experiência mística, é quase como se fosse uma paixão, né, em termos cerebrais. Só que eu não posso dizer que toda a experiência dela é reduzida a isso, que é o que algumas pessoas tentam pressupor. Né? Tem gente que diz, por exemplo, que se você forçar a química do cérebro, você vai fazer ele acreditar em Deus. Não é exatamente dessa forma. Tá, o ser humano é muito mais complexo para você poder reduzi-lo somente ao cérebro. Não sei se te expliquei, te deixei mais confuso. Não, acho que sim, com certeza. Eu penso que o cérebro ele é tão complexo, né? E aí você me corrige se eu estiver errado, né? Mas eu acredito que, digamos, o mesmo comportamento em dois indivíduos diferentes não vai, se você pegar a imagem, digamos, não sei como é o termo técnico para isso, mas pegar a imagem da atividade cerebral de duas pessoas que estão, digamos assim, têm o mesmo comportamento numa determinada situação, não vai ser um padrão totalmente igual, né? Imagino que funcionam, é como se cada pessoa, o cérebro se programasse de uma forma diferente. Ele tem uma estrutura básica, é que nem os órgãos do corpo. Você tem uma estrutura básica. O que a gente descobriu hoje? Hoje já é mais consenso sobre isso. Durante muito tempo se teve um debate se eram áreas específicas, tipo, essa área é para enxergar, essa é para pensar, essa é tal, ou se era tudo misturado. A resposta é que é uma espécie de meio termo entre isso, né? Então, por exemplo, quando você está me ouvindo, algumas áreas de diferentes áreas do cérebro todas ativam ao mesmo tempo. Quando você me enxerga, outras áreas. Então, são muitas conexões todas ao mesmo tempo. O sonho de muito neurocientista é conseguir fazer esse tipo de mapeamento.
né? Qual que é o problema? A gente tem, sei lá, 15 bilhões de neurônios, cada um deles tem 10 mil conexões. Pode fazer até 10 mil conexões. O número de possibilidades de conexões é altíssimo, né? A gente não tem, até onde eu saiba, a gente não tem material suficiente para construir um computador que calcule todas as possibilidades. Isso explica a enorme diversidade da espécie humana. Por que as pessoas são tão diferentes? Por que elas têm tantas idiosincrasias, tantos jeitinhos diferentes de ser e tal? Porque o nosso cérebro é muito plástico, né? Ele consegue se reorganizar, né? Por isso que, por exemplo, eu sou psicólogo, por isso que terapia funciona. Né? Teve uma pessoa, acho que foi Fernando, oi Fernando, tá, que é um amigo meu, ele perguntou de Romanos 12:2, ele pôs uma pergunta em Romanos 12:2 e tal. Existe sim a possibilidade de você reconfigurar conexões neuronais a partir de terapia. Sim, isso é possível, tá? Não é, diga assim, eu não vou fazer seu cérebro do zero de novo numa terapia. Seu cérebro tem uma estrutura básica, um padrão de personalidade, mas sim você aprende configurações novas. Deixa eu dar um exemplo. Um adulto, mais ou menos, tem o quê? 15 bilhões de neurônios. Uma criança, um bebê recém-nascido, tem muito mais. É muito. O cérebro dele é uma esponja. Só que os neurônios dele não têm conexões. Ele vai desenvolvendo essas conexões com o tempo. Então, o bebezinho, ele nasce com um monte de neurônio sem conexão. Quando ele chega lá 1 ano e meio, 3 anos, tá uma montoeira de conexão. O que acontece nessa hora? O cérebro faz uma coisa que a gente chama de poda neuronal pruning. Ele tesoura as conexões que ele não usa. Porque o nosso organismo ele é muito mão de vaca. Fazer conexão neuronal de neurônio, um neurônio com o outro, gasta muita energia. Então o cérebro corta as que você não usa. E as que usa, o que ele vai fazendo? Ele vai engrossando. Ele vai literalmente criando uma capa de gordura ao redor do neurônio para o impulso elétrico passar mais rápido, que é o processo de mielinização, né? Por exemplo, eu que trabalho com autismo, o autismo ele manifesta os sintomas até os 3 anos porque dá problema nessa poda neuronal, por isso que o cérebro dele é maior. Eles não fazem esse processo acontece, dá problema. Você pega um cérebro de uma criança autista, ele é maior do que o cérebro de uma criança típica. O que acaba acontecendo? O cérebro ele cria esses caminhozinhos, é como se fossem autoestradas dentro do cérebro, onde todo o trânsito de informação e de impulso elétrico passa ali. É por isso que eu e você somos tão rígidos na nossa rotina e no nosso hábito. Que você faz o que acontece? A informação está sempre passando ali. Então você acorda no mesmo jeito, levanta do mesmo lado da cama, você faz as coisas na mesma sequência, você vai para o trabalho sempre do mesmo caminho. Porque que acontece? Essas coisas são inconscientes porque você faz de uma maneira automática para você não ter que ficar pensando nelas o tempo inteiro. Elas fica literalmente um caminho no seu cérebro. Isso também explica nosso desconforto, né? Quando a gente quebra uma rotina, né? Exatamente. Porque, travou ali. E isso explica também porque que é tão difícil você mudar hábitos. Porque quando o cérebro cria esse caminho, a não ser que você tome, sei lá, uma lesão, um tiro, uma pancada que quebra esse caminho. Mas, em geral, você você não vai destruir esse caminho. Você vai ter que criar um caminho alternativo para a informação desafogada aqui e ir para outro. É isso que é o processo, por exemplo, de psicoterapia. Quando você vai fazer, por exemplo, trabalho de reabilitação fisioterapêutica, por exemplo, pessoa que sofreu um AVC, que tem que recuperar movimento, recuperar, às vezes, processo de mastigação e tal. Por que é doloroso? Por que é demorado? Por que exige tanto esforço? Por que existe, às vezes, um profissional para ir lá trabalhar com você e fazer aquilo? Porque você está construindo caminhos alternativos no teu cérebro. Isso leva tempo. E isso explica também por que a gente tem tanta recaída. Porque os nossos antigos caminhos estão sempre ali. E eles são mais seguros e confortáveis porque eles funcionaram durante muito tempo. Então, assim, se você passou a sua vida inteira comendo de madrugada e você engordou muito, e daí você agora quer ser saudável, você vai parar de comer à noite, você vai ter que fazer um esforço terrível para criar um outro caminho. Qual que é o problema? O caminho antigo sempre está ali. Então, o dia que você estiver numa bad,
meio chateado, tá ruim no emprego, tá ruim no casamento, qualquer coisa, aquele caminho volta a ser ativado. Você volta, aquele processo volta, entendeu? Uhum. Daí, então, também se explica muito sobre questão de vícios, né? Às vezes a pessoa abandonou um vício, depois de muito tempo depois, volta a cair nele, né? Como a gente tem Sim. O conhecimento. vício, ele tem, sim, e o vício ele tem um elemento a mais. Tem algumas áreas, o cérebro sempre funciona num todo, mas ele tem algumas áreas que são um pouco mais especializadas. Então, tem algumas áreas no cérebro que são relacionadas ao que a gente chama de centro de prazer. O que é esse centro de prazer? É um circuito que rodam algumas substâncias químicas que dão uma sensação de muita paz, muita alegria, muita satisfação e tal. Ele é relativamente ativado quando você come chocolate, por exemplo. Né? Você sente Tá essa sensação explicado. explica. Eles fizeram um experimento uma vez, um experimento macabro com ratinhos. Era uma gaiolinha e o ratinho tinha que abaixar uma alavanca. Quando ela abaixava a alavanca, caía água, né? Daí eles mudaram o esquema. Eles pegaram um fio, ligaram no cérebro do rato, assim, ó, bem na região que tem um centro de prazer. Daí toda vez que o rato abaixava a alavanca, ele tinha uma injeção de prazer ali. O rato quase morreu de fome, porque ele ficava compulsivamente abaixando e levantando, e ele não comia, ele não dormia, ele não procurava os outros ratos, ele ficou preso naquilo, porque é viciante. Então, os processos de adição, por exemplo, de dependência química, estão relacionados a isso também. Tá? Eles têm algum tipo de ponte com esses tipos de processo. Coisa positiva, fazer exercício físico ativa centro de prazer também, tá? Só que numa dose menor e tem que ser mais intensivo. Sim. E a questão da prática religiosa, né? Retomando essa questão da prática religiosa, você falou que se não, está sendo tudo muito útil. É porque é muita coisa realmente. E se eu disser que a gente só tem 8 minutos, acho que a gente vai ter que todo mundo, o pessoal que está aí, concordar. A gente pode retomar, reiniciar a live para passar mais uns 20 minutinhos. Aí, se vocês quiserem, se não forem nos deixar sozinhos, mandem aí um ok aí. A gente pode retomar e passar mais uns 20 minutinhos. Que teria tanta coisa ainda para conversar, porque o assunto é realmente muito, para todos nós, é muita novidade, né? Mas eu queria fazer voltar a esse ponto, né? Sobre a prática religiosa, você disse que ela ativa determinadas áreas do cérebro, e eu lhe pergunto se essa questão dessas áreas estão relacionadas com prazer, né, com sensação de bem-estar, se elas estariam entre, né, também as áreas ativadas pela prática religiosa, e se isso o quanto isso é bom ou o quanto isso é ruim para a pessoa, né, para a vida da pessoa, para a saúde mental da pessoa. Tá. Sobre as pesquisas relacionando a ativação de determinadas áreas com a experiência religiosa, a gente tem várias pesquisas tentando ser feitas, tá? Parece que alguns padrões estão surgindo, mas as coisas não são tão específicas assim. Tem casos assim, tipo aquele que eu citei de a pessoa que teve uma experiência mística e ativou a área que é relacionada à paixão. Mas não, por exemplo, pessoas que fizeram exercícios de meditação tipo budista, assim, tipo, tem que fazer um controle muito grande da atenção, parece ativar as áreas que são responsáveis pelo controle da atenção e controle da consciência, elas são ativadas, né? O que se sabe hoje, especificamente, sobre relação entre religião, espiritualidade e saúde mental, especificamente? Espiritualidade é um fator protetivo e é um fator muito forte para qualidade de vida e para a saúde mental. Tá? Religião e espiritualidade não é fator que adoece, é fator que protege. Por exemplo, a gente citou o caso da dependência química. Religião é um fator, práticas religiosas, jovens que estão inseridos em comunidades religiosas têm menos chance de se envolver com drogas. E é um fator que é conhecido, que ajuda na reabilitação e na recuperação, por exemplo, de um adicto.
né? A religião tem um fator protetivo para transtornos como, por exemplo, depressão. Entendeu? Com algumas características específicas. Práticas religiosas, elas conferem significado para a vida, né? A pessoa, ela vai ver sentido no sofrimento, ela vai ela vai dar sentido para as experiências dela, ela vai conseguir dar nome, ela vai conseguir dar significado para aquilo, né? Tem um exemplo famoso, que é o Viktor Frankl, não sei se você já ouviu falar. Ele era um psiquiatra, um neuropsiquiatra, que ele foi preso num campo de concentração nazista. Ele passou por Dachau, acho que Auschwitz também. E ele chegou à conclusão de que só sobrevivia ao campo de concentração os prisioneiros que encontravam um sentido da vida a ponto de conseguir suportar toda a situação horrível que eles estavam ali. Então, isso é muito forte. Crenças religiosas trazem isso para as pessoas, né? Outra coisa, normalmente crenças religiosas, eles vêm acompanhados de instituições e comunidades religiosas. E isso é um fator extremamente protetor. Então, o jovenzinho que vai na igreja, ele tem uma rodinha de amigos, ele tem pessoas com quem ele conversa, ele tem pessoas mais maduras que dão um conselho para ele, que dão orientação, né? O rapaz que vai na sinagoga, qualquer tipo de comunidade religiosa tenha isso, tem esse tipo de prática, né? Você tem uma comunidade que acolhe, que abraça, né? Eu sei que às vezes o pessoal coloca muito, mas tem comunidades que são abusivas e coisas do tipo, mas isso costuma ser a exceção, tá? Isso não é a prática recorrente. Normalmente você tem o tipo assim, você tem modelos de pessoas, né? Você tem redes de apoio para quando você precisa. Então, se o casal lá, os dois estão desempregados, tem pessoas ao redor que os acolhem, né? Então, você pensa uma comunidade que te acolhe, ao mesmo tempo que tem essa rede de significado, essa trama de sentido que significa a experiência da pessoa, né? Então, isso é um fator extremamente protetivo. Outra coisa, a religião, ela traz crenças, ela traz afirmações propositivas sobre a realidade, né? Então isso também é um fator. Por exemplo, uma pessoa que tem uma convicção muito forte, assim, eu sou filho de Deus, Deus está cuidando de mim, né? O sofrimento que eu estou passando hoje vai passar, Deus está trabalhando na minha vida através disso, né? Existe todo um cultivo de valores, todo um cultivo de práticas, né? Que vão servir de um apoio muito forte para isso, né? Você sabe que também é relativamente recente, tem algumas pesquisas em ressonância com a neurociência, que é a psicologia positiva, que não tem nada a ver com autoajuda, o nome é horrível, eu também não gosto desse nome, tá? Que são basicamente psicólogos e neurocientistas que eles tentam pesquisar quais são as características de um funcionamento saudável, ao invés de um funcionamento doente, e de um funcionamento ótimo, ou seja, como que a pessoa super bem, quais são os fatores de personalidade, as circunstâncias de vida, são pessoas que gostam de pensar, por exemplo, felicidade, né? E a espiritualidade é um fator preponderante, parece. Inclusive tem ressonâncias muito interessantes, falam muito, por exemplo, tem pesquisas sobre perdão, né, sobre a prática do perdão, por exemplo, na saúde emocional de uma pessoa. Eles tiveram que resgatar alguns conceitos antigos, é o que interessa, tipo, sobre caráter, sobre prática de virtudes, né? Porque isso que são coisas que estão atreladas a redes de sentido, a religiosidade, a espiritualidade, isso são fatores muito poderosos na saúde mental de uma pessoa. Interessante, Bruno. Deixa eu lhe dizer, nós só temos alguns segundos, já vai acabar aqui, e aí eu quero só reforçar para o pessoal aqui que a gente vai retomar, a gente vai finalizar aqui a live, vai retomar por uns 15 minutinhos só, mais, talvez menos, e a gente encerra, certo? Mas o Bruno falou aqui do Viktor Frankl, né? E está entre as nossas propostas para as próximas lives, né, abordar o pensamento do Viktor Frankl com relação à questão de propósito, né, como propósito para a vida ele
é importante, né? Aí a gente já vai lhe lançar o convite para falar sobre isso, já que você já conhece psicólogo, né? Eu conheço pouco. Eu sei, ele tem uma abordagem teórica própria, né? Eu conheço gente que tem informação sobre isso. Eu conheço uma coisinha, assim, de então, a gente conversa direitinho sobre isso. Mas então, eu queria também incentivar vocês que estão nos ouvindo aí a mandarem perguntas, certo? Para ficar algo também mais interativo, não ficar só eu perguntando para o Bruno, né? Se vocês tiverem algo a dizer ou a perguntar, né? Vocês podem ficar à vontade também, certo? Pode escrever aí mesmo, não tô vendo, porque o Bruno é que fez a chamada, né? Então, deve estar aparecendo Bruno, a aba de perguntas, né? Então, se alguém mandou alguma coisa, acho que não, né? Mas, não, ainda não. certo. Mas vamos conversando aqui, né? Na hora que finalizar, vocês já sabem, a gente vai retomar para passar mais, talvez, uns 15 minutinhos, certo? A gente encerra. Okay. Né? Eu queria ainda perguntar aqui para o Bruno se, voltando àquela questão da mente, certo? Aquela questão da mente, digamos, quando a gente trata, né, a fé, né, as pessoas da fé, né, os religiosos, né, compreendem que afirmam que a mente ela é uma evidência de que existe espírito, né? Eu lhe pergunto, isso aí, né, é compatível com a compreensão das neurociências? Eu não estou querendo dizer que as neurociências provem isso, mas minha pergunta é se é compatível, né? E digamos assim, pronto, eu vou até tentar tornar uma pergunta mais ampla. A compreensão, vou tentar ser mais amplo, né? Que aí você começa falando, depois continua quando a gente retomar. Mas a compreensão da religião a respeito da mente e a respeito vamos dizer assim, da fé, certo? Da crença, a ideia de crença, ela é compatível com o que as neurociências vêm descobrindo. Eu não estou aqui querendo dizer que seja prova, que eu não gosto de usar, né, eu costumo sempre falar que não dá para a gente provar questões desse cunho, né, metafísicos, quanto mais espirituais, do ponto de vista da ciência. Né? Eu acho que a gente não pode cair nesse erro de querer, por exemplo, falando sobre Deus, né, colocar Deus dentro de um tubo de ensaio. Né? Mas eu digo, não dá para você provar que sim nem que não, né? Mas eu gosto de colocar essa questão se é compatível com. Se é compatível com, né? Eu diria assim, sim, é compatível sim, tá? Porque por um lado, o que a neurociência e, por exemplo, a própria psicologia e a antropologia mostram é que a espiritualidade e a religião são parte da natureza humana. E você suprimir ou negar isso, você está negando um aspecto da natureza humana. Não existe cultura conhecida que não tenha prática religiosa, que não tenha algum tipo de culto ou algum tipo de espiritualidade. Tá? Tem variações, tipo, tribos indígenas que são animistas, que cultuam os espíritos ancestrais, outras comunidades têm religiões mais instituídas, cerimoniais, ritualísticas e tal, mas a religião ela é parte da cultura humana, pelo um ponto. Então, se ela é parte da cultura e da espécie humana, ela vai sim ter correspondentes em substratos biológicos, entendeu? Porque é parte da espécie humana, né? Tem um campo novo que surgiu de uns 15 anos para cá, que se chama Ciências Cognitivas da Religião. Eu não conheço ninguém no Brasil que estuda isso. Se alguém souber, me avisa, por favor. Um dos criadores desse campo é um cristão chamado Justin Barrett, né? Ele tem alguns livrinhos muito interessantes, por exemplo, Natural Born Believers, né? Nascidos Crentes, né? É um campo multidisciplinar, então tem neurocientista, psicólogo, antropólogo, filósofo. Outro filósofo bem interessante também é o Kelly James Clark. Ele já esteve no Brasil falando inclusive sobre ciências cognitivas da religião. Ele lançou um livro ano passado chamado God and the Brain, Deus e o Cérebro. Né? Não tem em português ainda. E costuma demorar para ver esse tipo de livro em português. E o que essas ciências cognitivas da religião propõem? Elas não tentam provar a existência de Deus a partir do cérebro ou a partir das estruturas mentais humanas.
mas os que elas estão mostrando, e tem um corpo de dados e de pesquisas muito grande, tipo, que só se avoluma, assim, e é muito interessante, que a estrutura mental humana nos predispõe a ser crentes, ter crenças religiosas, né? Não no sentido assim, tipo, você nasce com o aplicativo Deus embutido no software do cérebro. Não é isso. A fisiologia, né? A fisiologia está pronta para... São coisas, por exemplo, assim, nós seres humanos usamos linguagem teleológica. Não sei se você já reparou, deixa eu explicar. Você tá saindo bem cedo, assim, que nem eu agora que o inverno começa a anoitecer, amanhecer mais tarde, você sai, você vê o sol, você olha assim, o sol tá nascendo. O sol não tá nascendo, é o ciclo de rotação da Terra, da translação ao redor do sol e tal. Só que a nossa linguagem é uma linguagem que olha para o mundo e vê intenção. Você vê intencionalidade, você fala sobre o mundo, tipo, tá chovendo, que sacanagem, sair sem a roupa certa. Nós falamos do mundo como se o mundo tivessem agentes ou pessoas interagindo conosco. Tem 30 segundos aqui, ele acabou de me avisar. Só para concluir, esse tipo de característica mostra o quê? Nós não conseguimos nos livrar desse tipo de linguagem. E boa parte do empreendimento científico, por exemplo, é o treino para você não usar esse tipo de linguagem, porque a ciência não usa esse tipo de linguagem teleológica, né? Gente, a gente tem 5 segundos. Vai acabar, mas a gente vai retomar, né? Eu retomo. Voltamos. Eu acredito ter salvo o vídeo no IGTV. Depois você me mostra como é que eu passo para você. Eu esqueci de dizer para você salvar, mas se você acha que salvou, deve ter dado certo. Não, eu tive que ter que dar nome para ele, então eu imagino que salvou. Você vê como eu manjo de tecnologia. Não, mas eu também não estou muito diferente disso não, viu? Certo. Não, você sabe que, falando um pouco de saúde mental, você sabe que tem até pesquisa, já tem mostrado que as pessoas estão mais estressadas e sobrecarregadas e tem que usar tela o tempo inteiro, né? Com certeza, sem dúvida. Quando você conversa ao vivo, você usa a linguagem não verbal o tempo inteiro. Você gesticula, você presta atenção no gesto e tal. E você sente a outra pessoa. E na tela você tem que fazer mais esforço para conseguir entender. Então desgasta mais a cabeça. Você já passou um dia fazendo reunião em Zoom ou em Google Meet, você sabe do que eu estou falando, né? É muito cansativo. Não, eu imagino que essa tecnologia, todo o avanço da tecnologia, aí, a ponto de a gente conseguir mapear, né, fazer esse mapeamento cerebral, então, acho que deve ajudar muito a entender muita coisa do ser humano, né, inclusive, acho que até a relação com a própria tecnologia, né, acho que as neurociências vão ter muito a nos dizer sobre isso, né, também. Tem esse aqui, ó, eu tenho muito livro. Que bom. Tô vendo. O Cérebro no Mundo Digital. Saiu ano passado esse livro aqui. Ele é bem interessante porque já tem dados mostrando, por exemplo, que lembra que eu falei do centro de prazer? O uso excessivo de telas ativa centro de prazer, ou seja, você vicia em celular. Vicia. Você vicia em redes sociais. Né? É viciante. Então, por ter viciante, não sei saber, no Japão já tem clínica de reabilitação para viciados em videogame, né? Aquele adolescente que ele passa o dia inteiro jogando videogame, ele não tem vida social nenhuma. O cara... Eles criam uma clínica onde ele tem que viver, tipo, uma semana, 15 dias, sem ter contato nenhum com computador, iPad. Tipo, o cara tem crise de abstinência. Já viu quando a pessoa tem crise de abstinência de álcool, que ele treme? Nesse nível. Então... já tem dados mostrando. Outro dado interessante também, que assim, isso eu já percebi em mim, inclusive. A gente tem diversos tipos de atenção. O nome do livro é esse aqui, que estão perguntando. O Cérebro no Mundo Digital, tá? Da Marianne Wolf, da editora Contexto. Depois eu vou pedir para o Bruno passar uma relação de sugestões de leitura relacionadas, né? Para um público mais geral, né? Aí a gente vai colocar no
no nosso perfil lá na Capelania, certo? Beleza. Mas, Por exemplo, as pessoas estão perdendo a capacidade de ter aquela atenção focada que dura bastante tempo. A gente está mais prisioneiro hoje da atenção dividida. Por quê? Porque você está aqui, eu estou só no meu celular, mas normalmente você está num computador com 40 abas abertas, que você está olhando o Facebook, mexendo no Twitter, respondendo 15 pessoas no Facebook, falando por e-mail, lendo alguma coisa, ouvindo o rádio. Ou aquele adolescente que ele está falando com um monte de gente no celular enquanto está assistindo TV e ouvindo música, né? Então, a atenção se divide. Só que qual que é o problema? A pessoa não consegue se focar especificamente para uma atividade em específico. Então, hoje, as pessoas têm dificuldade de ler um livro grande de literatura. Né? Por exemplo, volta lá para o século XVIII, XIX, o pessoal lia aqueles tomos. Tipo, era normal, um adolescente lia aquilo, as pessoas liam aquilo no ônibus, Dostoiévski, sei lá, o cara lia no ônibus. Hoje o pessoal tem que fazer esforço, porque a nossa atenção é muito dividida. Então isso é uma das consequências já conhecidas da influência da tecnologia na nossa vida. Eu vi uma afirmação uma vez de que a gente hoje tem mais sinapses e menos ligações sinápticas. É provável. Mas deixa eu fazer uma pergunta ligada à última que a gente fez. Estava falando sobre benefícios, sobre... Acho que sim, você estava falando que existia vamos dizer, o ser humano parecia ser predisposto já à prática da espiritualidade, né? A espiritualidade. Né? Isso. Né? Aí tinha alguma coisa para falar disso? Sim, é que eu comentei. Nós temos, por exemplo, essa linguagem teleológica. A gente fala do mundo o tempo inteiro como se ele tivesse uma mente por trás. Né? E até é engraçado, por exemplo, tem um dos artigos mais famosos da ciência cognitiva da religião, que é do... Me deu branco agora. Eu estava na ponta da língua o nome do cara. Que ele mostra assim, a crença religiosa, ela é natural, ela se desenvolve naturalmente, não precisa nem fazer esforço, ela aparece. A razão científica precisa ser treinada. Você precisa aprender a pensar como um cientista, por isso que dói, você tem que fazer doutorado, essas coisas assim. Agora, a crença religiosa, ela surge espontaneamente, né? E isso vindo de um cientista é bem curioso, né? Tem pesquisas, por exemplo, os caras... É muito engraçado, às vezes, as pesquisas que eles fazem. Para testar a crença em espíritos ou a crença em outras mentes, eles pegaram um grupo de pessoas lá, fizeram a sugestão deles fazerem uma prova online. Prova online, aluno cola, né? Você sabe que tanto que normalmente o professor bota a prova com consulta. Daí eles botaram uma pessoa para fazer meio que fosse uma prova online com a possibilidade deles colarem. E daí no topo da tela eles botaram 2 olhinhos, assim, ó. E ficavam andando. Então, o fato de, por exemplo, as pessoas saberem que estão sendo observadas altera o comportamento dela de uma forma muito significativa. Tem um último exemplo, que daí a gente pode mudar para a próxima pergunta. O famoso experimento do marshmallow. Tem no YouTube, vocês já devem ter visto, que todo mundo gosta de ver e dar risada, coitado das crianças. Eles botam a criança numa salinha, põem ela na mesa, pensa uma criança com marshmallow, assim, um doce. E o cara fala para assim, eu vou sair, eu vou voltar daqui 10 minutos, se você não comer o marshmallow, você ganha outro. E saem, eles ficam filmando, e ficam aquelas crianças assim, encarando o marshmallow. Tem criança que se tortura, tem criança que não aguenta e come e tal. Eles fizeram esse mesmo experimento, só que eles usaram uma estratégia. Eles chegaram, brincaram com a criança e tal. Daí eles falaram, tem um fantasma de uma menininha que fica aqui. Né? Daí eles tinham uma cadeirinha no canto, assim, tipo, ela fica sempre sentada ali, ela não gosta que mexa no prato do marshmallow.
Uhum. E nenhuma criança encosta no marshmallow quando eles sabem. Eles levantam para pegar o marshmallow e eles olham para que ele sai assim. Por quê? Porque a crença em outras mentes, a crença em espíritos, a crença em Deus, a crença em anjos, ela evolui naturalmente dentro da estrutura cognitiva humana. Ela é muito favorável. Eles fizeram esse mesmo tipo de pesquisa, por exemplo, na China. E a China é um país de Uhum. cultura Que é, comunista, que não é uhum. favorável à religião, e eles visitaram algumas crianças, fizeram esses mesmos testes, e o resultado é o mesmo de uma criança criada numa comunidade religiosa na Europa. É o mesmo. Uhum. É bem É. impressionante. Muito curioso que foi até um relato que eu vi de um missionário cristão, né, lá na Rússia, que depois de 70 anos, eu acho, que na Rússia estava proibido o culto, né, qualquer forma de culto, quando o sistema foi se abrindo mais, houve uma verdadeira avalanche de pessoas procurando a religião. Então, assim, você vê uma geração inteira passou sem contato com a religião, mas parece que a espiritualidade não foi arrancada do... Mesmo Não. quem nasceu naquela geração sem contato com a religião, parece que existia aquela necessidade mesmo, né? De buscar, né? Aquele anseio pela espiritualidade, né? Mas é bem isso mesmo. Aí ele pergunta, ainda ligado, né? Essa pergunta aí vai ser nossa última pergunta para depois passar para considerações finais. Mas é interessante isso que você falou, que o homem ele já parece que possui uma predisposição para a prática da espiritualidade. Eu lhe pergunto, já existe algum tipo de estudo que pesquise isso nos animais também? Quer dizer assim, do ponto de vista das neurociências, já dá para a gente afirmar que existe alguma diferença no homem que dê essa percepção de que o homem ele está pronto para a espiritualidade e os animais não? E aí eu pergunto mais, se isso é verdadeiro, como é que você compreenderia isso do ponto de vista da doutrina cristã do imago Dei, né, da imagem de Deus no homem? Né? Você poderia trabalhar um pouquinho isso aí? Até existe, tá? É muito incipiente. Existem pesquisas sobre espiritualidade, é muito difícil. É difícil você avaliar a espiritualidade em outros animais. O que existe é pesquisa sobre moralidade e comportamento moral e cultural em animais, tá? Então, por exemplo, o pesquisador mais famoso é o Franz de Waal. Tá? Se vocês botarem Franz de Waal legendado no YouTube, tem alguns vídeos dele, tem umas palestras bem interessantes. Por exemplo, sobre cultura. Se pegar, por exemplo, chimpanzé. Tá? O chimpanzé ele vive numa região florestal lá na África, tem um rio, tem um bando de chimpanzé que mora em cima e um bando de chimpanzé que mora embaixo. O bando de chimpanzé que mora em cima, eles comem cupim. Ele pega um galho, tira todas as folhas, enfia no cupinzeiro e come. Tá? O grupo que está do outro lado do rio não come cupim, mas ele come nós. Então o que ele faz? Ele pega uma pedra, ele dá uma macetada nela para ela ficar pontuda, e daí ele quebra a noz para poder pegar o que está dentro. Isso são rudimentos de cultura. Inclusive, isso já foi observado nos macacos pregos, se não me engano, acho que é a Serra da Capivara. Tem uma comunidade de macacos pregos aqui no Brasil que tem esses comportamentos parecidos com isso. Isso é um rudimento de cultura. Tá? O que esses macacos não têm, que é o grande diferencial humano? Eles não têm linguagem e eles não têm transmissão cultural. Então, a macaca não ensina o macaquinho a pegar o palitinho, tirar e colocar no cupinzeiro. O macaquinho vê a mãe comendo, daí ele vai por tentativa e erro até ele descobrir. Do outro lado do rio, o macaquinho fica vendo a mãe fazer, e daí ele vai por tentativa e erro olhando, e daí quando ele aprende, só que ele também não ensina o filhote dele. Essa característica cultural
que a gente faz de pegar nosso filho, ensinar, conversar com ele, explicar, mandar ele para a escola para ele aprender a ler e escrever, ter tradições, né? Ter narrativa de grandes histórias, nós somos assim, essa é a nossa família. Então, esse legado cultural é um distintivo muito forte humano. Tá? Só a espécie humana faz esse tipo de coisa. Tudo que nós conhecemos do reino natural não tem isso. Tá? São essas pontuações do que seria cultura. Mesmo pesquisa em moralidade. Tem pesquisas, por exemplo, de altruísmo em macacos. Né? Só que o altruísmo no reino animal, em geral, ele é associado a laços sanguíneos e a tribos. O ser humano é o único ser conhecido que ele vai se preocupar com o cara que não é da tribo dele, que não é da família dele, que não é da raça dele, entendeu? É um missionário cristão que larga a sua vida aqui, confortável, para ir para o outro lado do mundo, tipo, pregar o evangelho. Ele não pode pensar em termos tribais, como um bando de macacos pensa. Ele pensa a coisa num outro patamar, né? Então, isso são distintivos muito próprios humanos. A mesma coisa da linguagem. Uhum. Todos os animais têm comunicação, alguma forma de comunicação. Mas só o ser humano tem como se fosse esse universo de significados, de ideias, que já está presente. Quando você nasce, quando eu, Bruno, nasci, o mundo já existia, as palavras já existiam, e o significado das coisas estava meio que posto. Eu fui aprendendo a dar nome e classificar e valorizar as coisas. Todos nós somos assim, né? Os animais não. Quando ele nasce, ele tem os instintos dele e o resto ele que se vire. Né? Os instintos são mais voltados para preservar seus genes, né, sua posteridade, né? Enquanto que, por exemplo, sacrifício é uma coisa que é estranha, né? Que eu acho que só é o ser humano que é capaz mesmo, exato, né? Exato. Isso são distintivos muito próprios humanos, né? Você, por exemplo, você vai ver pássaros cantando canções de acasalamento. Você não vai ver pássaros compondo poesia. Você pega uma poesia complexa que tem, tipo, sei lá, T.S. Eliot, um poeta famoso aí. A poesia dele tem níveis de significado, tem níveis de análise. É um grau muito mais complexo. Então isso é muito distintivo humano, né? O impulso artístico é um grande distintivo humano. Tem um exemplo famoso, tem um documentário, assim, inclusive é um dos livros da BC2, A Penúltima Curiosidade. O cara vai numa caverna lá e tem as pinturas dos homens das cavernas lá. Daí você olha e fala, nossa, que desenho tosco, né? Daí ele falou assim, tenta desenhar esse cavalo. Eu tentei, eu não consegui. Cara, o cara consegue desenhar o cavalo virando o pescoço, assim, é muito difícil. O cara na caverna conseguir desenhar o cavalo virando o pescoço. É muito difícil você fazer aquilo, né? E se você pegar registro arqueológico, quando surgiram os primeiros registros arqueológicos de comunidade humana, que tinha as fogueirinhas, as setas e tal, já surgem enterros, já surgem símbolos religiosos, né? Eles acham, por exemplo, um túmulo, daí tem o corpo lá do homem das cavernas enterrado, daí eles percebem que está cheio de conchas ao redor, tem colares no pescoço, então as cerimônias religiosas já surgem junto, fazem uma parte forte da natureza humana. Tradicionalmente, tudo isso que eu citei aqui para vocês, criatividade, inteligência, racionalidade, coisa assim, é o que tradicionalmente a fé cristã incorpora como imago Dei. Tá? A noção de imago Dei, ela é bastante debatida dentro do meio cristão, tá? Mas ela comporta vários tipos de significado ao mesmo tempo. Então, a imagem de Deus em nós é tanto a nossa dignidade e nosso valor enquanto seres humanos, mas ela também envolve a nossa capacidade racional, a nossa capacidade artística. Alguns autores colocam a nossa criatividade, né? O Karl Barth colocava a nossa capacidade de estabelecer relacionamentos duradouros, a nossa capacidade de transcendência, né? Então são coisas que são muito distintivas humanas, né? São muito próprias de quem nós somos. Os animais podem ter rudimentos disso,
Eles podem ter essas mesmas coisinhas, mas de uma forma muito primitiva, muito rude, pouco desenvolvida, pouco explorada, assim, são sombras, entende? Uhum. A forma como aparece mais plena é na natureza humana. Sim. Muito legal, Bruno. Eu acho que a gente já dialogou por muito tempo, 1h30, e assim, uma temática maravilhosa, que lança muitas Tem curiosidades. só teve uma pessoa, que foi a É, Diane, que ela fez uma foi pergunta aqui. uma pergunta aqui. Deixa eu. Pronto. Existem evidências científicas que podem desmistificar a visão de que a religião é apenas uma forma de conforto, algo da neurociência. Acho que o Bruno até falou disso um pouquinho no primeiro bloco, né? Mas poderia, resumidamente, né? Responder a Diana, que talvez Isso, ela não pegou na parte. Diane. Na verdade, o que rola? Esse tipo de fala é uma fala preconceituosa sobre a própria crença religiosa, né? Uhum. É bem irônico até você pensar, por exemplo, que a forma religiosa é uma forma de conforto. Eu dei o exemplo do missionário aqui, né? O cara que larga a família, o emprego e a estabilidade, o conforto aqui para viajar pro Cazaquistão, sei lá, para fazer Cuidar do ebola, evangelismo lá, cuidar do ele não tá, ebola, né? é, Os ele primeiros, não vai. as primeiras equipes médicas lá na África, né, que foram cuidar dos pacientes com ebola, né, eram missionários, né? E uma boa parte deles morreu por conta da que ninguém sabia, né? Ninguém sabia mexer com. Teve até um escritor, um ateu, que ele falou assim: deixe, enquanto a gente conhece a doença, deixe Deus fazer a parte dele, né? Ele era ateu, mas ele falou assim, modo de dizer, deixe que os cristãos, né, cuidam dessa parte Uhum, aí, e foram verdadeiros mártires, né? Foi isso. agora, né? Outro dia. Sim, mas é justamente isso. Então, a religião, a espiritualidade, ela tem muito a ver com rede de significado. Você dá significado para a tua experiência, você dá significado para a tua vida, você vê propósito nas coisas que você está fazendo, né? É, o- Tem duas questões. Primeiro, que normalmente as religiões elas dão isso de uma forma muito mais estruturada e muito mais rica. Segundo, que certas formas de empreendimento de cientificismo, eu não diria nem que é ciência isso aí, eu diria que é certas formas de cientificismo, né? Queira ou não queira, ele tem um padrão muito forte de crenças aqui, porque para você dizer que a crença é uma negação do sofrimento, você vai ter que dizer que 95% da humanidade é iludida, né? Porque 99% da humanidade tem crença religiosa, ateus sempre são minoria. A grande lição, por exemplo, das ciências cognitivas da religião é que você tem que fazer esforço para ser ateu, né? Que a tendência natural da estrutura da mente é ter algum tipo de crença religiosa e não ser ateia. Certo. Aí surgiu até uma pergunta que eu vou fazer por último. Tinha outras mais, mas não vai dar tempo. Assim, acho que a gente já dialogou muito e vai ficar muito longo, né? Mas em outra ocasião a gente talvez explora mais algumas coisas. Mas eu vou fazer uma última pergunta que tem relação com isso e que eu queria ter perguntado antes e não lembrei. De tudo que as pesquisas da neurociência mesmo têm mostrado com relação à prática da espiritualidade, como você falou, mapeamento do cérebro, essas coisas todas, e da psicologia também, né, os efeitos psicológicos da fé, eu lhe pergunto, dá para associar questões da fé, né, espiritualidade, com um padrão patológico também? Porque você, em algum momento, na verdade, falou até que era protetivo. Mas digo, é porque alguns chegam a dizer que a espiritualidade ela é patológica, né? Já houveram muitos que disseram isso, né? Só Freud, né, falava. Mas ele A, pergunta, na neurociência, o padrão da prática religiosa se assemelha em alguma coisa com um padrão patológico? a religião em si não é patológica. Tá? Uhum. A religião por si só não é patológica. Ela é um fator humano. A religiosidade humana é um fator da nossa espécie, como é sexualidade. Faz parte de quem nós somos. Entendeu? Para mim, que sou psicólogo, falar em patologia, normalmente o que é patológico para mim, para gente? São estruturas normais que estão funcionando fora do que deveriam funcionar ou estão funcionando de maneira exagerada. É só você pensar nos transtornos mentais de uma maneira geral. Depressão é uma tristeza que saiu do controle, né?
Autismo tem uma alteração neurológica mais explícita, mas é uma alteração na percepção da realidade, na forma da construção do pensamento e nas habilidades de linguagem e comunicação, né? A esquizofrenia tem dificuldade de separar a ilusão da realidade. Então, são todas características humanas que são levadas, às vezes, até função extrema, né? Ou seja, no sentido de funcionam mais do que deviam, ou tipo, não estão funcionando, né? Então, se você for entender por essa perspectiva, quase qualquer coisa pode vir a se tornar patológica, né? Até uma obsessão científica pode se tornar patológica, uma obsessão filosófica, uma obsessão política, porque são fenômenos humanos. E tudo aquilo que é um fenômeno humano, ele corre esse risco, né? Então, existem questões de seitas religiosas, entendeu? Tipo o famoso caso do Jim Jones na Virgínia e tal. Mas o que precisa ser levado em conta é que assim, a religião por si só não cria aquilo. Tem uma série de outros fatores envolvidos. Fatores culturais, fatores políticos, às vezes a predisposição de personalidade daquelas mesmas pessoas. Né? Tem sempre uma perguntinha que a gente sempre fica na cabeça assim, quando eu que trabalho em saúde mental. Você pega uma pessoa que é um religioso com um transtorno mental. Foi o transtorno mental que fez ele ficar religioso ou a religião que fez ele desenvolver o transtorno mental? É uma pergunta difícil de responder, né? Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Eu acho que qualquer instituição humana pode se tornar patológica. Uma empresa pode, né? Um governo pode, uma família pode, né? Agora, você não vive sem família, né? Uhum. Você não vive sem instituições, que fazem parte da existência humana. Sim. Certo, Bruno. Então, vamos encerrar, né? A conversa foi maravilhosa, certo? Acho que atendeu significativamente as expectativas, acho que até superou, pelo menos as minhas. E aí, eu quero só que você dê uma palavrinha final, aí, pensando também nessa questão toda esses tempos de quarentena, de isolamento social, né, de aflições aí, pandemia, tanta coisa, medos, né? Dê um conselho aí para o público e pode fazer suas palavras finais aí para encerrar. Tá, em termos de Covid, tá, de período de pandemia, isolamento social, agora a gente tem alguns agravantes a mais de tipo de revolução política também, que tá rolando no mundo aí, mas a minha recomendação é o seguinte: tente manter a sua vida o mais próximo de uma rotina normal, tá? Então, eu sei porque eu estou passando por isso também, mas quando você fica, por exemplo, mais tempo em casa, ou trabalhando de home office, ou que nem eu estou fazendo, que eu trabalho em escala de trabalho, dia sim, dia não, a sua tendência é ficar com sua rotina de sono, de alimentação, muito bagunçada. Eu conheço alguns casais que têm filhos pequenos que estão passando por esse mesmo tipo de dificuldade. Então, tente manter o mais próximo possível da normalidade. Evita passar o dia inteiro de pijama. Acorda, toma banho, põe uma roupa, tenta manter o mais próximo, entende? Você tem hábito, por exemplo, ir na igreja, continua assistindo os cultos online no domingo de manhã. Põe até uma roupinha bonita para você assistir o culto online no domingo de manhã. Né? Tenta manter isso, mas tenta manter horário para dormir, horário para acordar, tá? Horário para manter as refeições à mesa. Né? Outra dica: cuidado com as redes sociais. Estabeleça um horário, tipo 1, 2 horas por dia no máximo, para você acessar o Facebook, o Instagram e o Twitter, porque senão você vai receber uma overdose de desgraça e isso vai te deixar mais ansioso ainda. Então, você não pode deixar de se informar, porque é uma necessidade, mas não fique nisso o tempo todo, tá? Se policie com isso, né? E a terceira, assim, tente arrumar ocupações na medida do possível que possam ser mais construtivas para você. Então, por exemplo, estabeleça tempo de leitura, mas não vai ler livro técnico sobre pandemia. Vai ler literatura,
vai ler poesia. Não vai maratonar a série de Contágio na Netflix. Vai assistir uma série sobre qualquer outra coisa. Ou ocupe sua mente com atividades mais funcionais. Vai plantar um jardim em casa, vai mexer com marcenaria, vai trocar o óleo do carro, vai brincar de cabaninha com teus filhos. Tenta manter uma rotina de exercício. Eu sei que é dificílimo, mas o que você conseguir manter. Tenta ocupar sua vida com isso e não se isole 100%. Tente manter rotinas de, por exemplo, eu tinha, sei lá, quinta-feira era o dia da noite que eu me reunia com os amigos para bater papo. Tenta fazer isso online, manter proximidade, ter esse tipo de conversa. Eu sei que online não é ideal, mas a gente precisa ouvir a voz do outro, a gente precisa estar perto da outra pessoa, a gente precisa ouvir às vezes as angústias, as dificuldades um do outro, e a gente precisa, se a gente ficar só isolado, realmente a gente adoece, ok? Tá certo. Espero ter ajudado. Eu sei que é um tempo difícil para todo mundo. Gente, eu queria agradecer muito a oportunidade. Para mim é um grande privilégio. Para mim é um prazer. Vocês viram que eu gosto de falar sobre isso, né? Eu acho que a gente é um campo novo ainda, tanto na ciência quanto no cristianismo. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, para mim, realmente é um prazer. Eu gosto muito de poder estar aqui. Agradeço pelas perguntas, agradeço os meus amigos Fernanda, viu, uma outra galerinha que apareceu e que veio me prestigiar. Obrigado por tudo, tá? Sempre que vocês precisarem, podem me procurar. Estou à disposição, a gente dá uma ajeitada na agenda, mas realmente, e assim, eu acho sensacional a proposta. Eu falei pro Nelber, eu falei, nossa, acho sensacional a proposta de capelania de vocês, assim, porque é uma grande necessidade dentro do nosso contexto universitário, né? Tipo, esse tipo de iniciativa, porque, como eu falei, faz parte da natureza humana, né? A prática espiritual é parte de quem nós somos, e você ter um espaço dentro da universidade que reconhece e dá legitimidade a isso, onde as pessoas podem conversar e entender disso, né? Você não está sendo menos cientista, menos pesquisador, ou menos professor que está se envolvendo com isso. Pelo que você está sendo mais humano porque você está se envolvendo com isso, né? Então, para mim é uma proposta sensacional, assim, eu louvo a Deus e estou o maior incentivo para vocês continuarem, ok? Tá certo. Muito obrigado, Bruno. Para a gente foi uma alegria muito grande, né? Acho que todo mundo, acredito que gostou muito. Eu, como disse, repito, para mim foi melhor do que eu esperava até. Fiquei muito curioso sobre muitos outros assuntos, né? Depois eu vou lhe pedir recomendações aí, né? Vou lhe pedir recomendações de leitura para eu até colocar também no perfil da Capelania. E eu quero também agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Segurou até o final, né? O assunto é muito vasto e merecia aqui umas 3 lives, mas infelizmente não temos tanto tempo, né? Mas agradeço aí a presença de todos vocês e compartilhem. Depois que a gente estiver aí com os vídeos também, offline, vocês podem... a gente vai deixar no YouTube, né, no canal do YouTube, vocês podem também compartilhar, assistir lá. Quem não assistiu todo, pode ir lá assistir as partes que perdeu, tá certo? E aí eu agradeço, então, a todos e vamos finalizando. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. A próxima a gente vai divulgar a temática, certo? Um abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.